durante todo um dia carregado, silente e soturno no outono daquele ano, quando as nuvens pairavam opressivamente baixas no firmamento, eu passava sozinho a cavalo por um trato de terra singularmente desalentador, e em pouco tempo me vi, ao cair das sombras do anoitecer, diante da melancólica casa de Usher. Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu vou fazer esse vídeo super característico à luz de vela, só para combinar com o filme que eu vou falar hoje. A Queda da Casa de Usher. Esse é o primeiro filme de 8 que o Roger Corman dirigiu, baseado na obra de Edgar Allan Poe. Em 7 deles, a gente tem o Vincent Price. A história desse filme é: o Philip, ele vai visitar a noiva dele na casa dela, só que quando ele chega lá, ele descobre que ela tá super doente. O irmão dela não quer de jeito nenhum que ele fique lá, diz que não é um lugar muito saudável pra ele ficar e tudo. E só que ele não vai deixar a noiva dele de jeito nenhum, então ele fica na casa e quer descobrir a todo custo o que aconteceu com a casa e com a família. E muitas coisas complicadas virão disso. Os produtores ficaram meio assim, né, porque eles falaram: mas essa história não tem monstro, o pessoal não vai ficar com medo. Aí é engraçado que o Roger Corman fala até em entrevista, né, que na verdade ele meio que falou zoando, ele falou assim: a casa é o monstro, e aí ele conseguiu convencer eles a fazer esse filme. Eu acredito que diretores como o Guilherme Del Toro, ao fazer aquele filme lá, A Colina Escarlate, ele fez esse filme bem baseado nesse filme da Queda da Casa de Usher, porque nesse filme eu acho muito incrível que, tirando uma parte de sonho, que tem uns 10 figurantes mais ou menos, o filme inteiro ele é sustentado com apenas 4 personagens. Só 4 personagens. Então eu acho isso muito interessante. Só que a casa, ela acaba se tornando uma personagem do filme também. Isso é bem legal. Então esse filme do Guilherme Del Toro também traz a casa como uma grande personagem. Então ele foi muito inspirado por esse filme do Roger Corman para fazer. E é interessante que o Roderick nessa história, ele tem uma sensibilidade a barulhos muito altos, a uma luz muito forte. Então, a casa acaba sendo bem silenciosa, onde a gente consegue ouvir o ranger das portas e tudo mais. E a casa acaba sendo também bem escura, porque ele tem essa sensibilidade. Então é uma coisa que eu também acredito que inspirou muito o filme Os Outros, que é um filme com a Nicole Kidman, e que as crianças têm uma certa alergia a uma luz muito forte. Então dá aquela desculpa para criar aquela casa naquele clima de história de terror, mesmo sendo passada em tempos mais recentes, né, onde tem eletricidade e tudo mais. Roger Corman ele é considerado um dos melhores diretores de filme B. Filme B era um filme dos anos 40, 50, feitos assim com baixo orçamento. Então, o Roger Corman, ele fazia isso muito bem, inclusive tem um filme que é o Record, que é um filme que foi gravado em apenas 2 dias, acredita? Ele conseguiu gravar esse filme em 2 dias, e o filme é A Loja de Horrores, que foi até o filme de estreia do Jack Nicholson. Só que o Roger Corman tava cansado de receber um orçamento pra fazer 2 filmes assim, mais simplesinhos, em preto e branco. Ele queria uma coisa melhor, então ele chegou pros caras, os produtores, e falou assim: por que você não pega esse dinheiro desses 2 filmes e me dá pra fazer um filme de terror colorido? Aí eles: mas o que você quer fazer? Aí ele: eu quero adaptar uma história do Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher. O conto do Edgar Allan Poe ele é um pouquinho diferente. Na verdade, o Roderick, que é o irmão da moça, né, da noiva do cara nesse filme, ele na verdade ele manda uma carta pro amigo dele e pede pra ele ir até a casa de Usher pra visitar ele e a irmã, porque diz que eles estão muito doentes, ele tá muito deprimido e tudo. Então ele acaba indo e presenciando todos os acontecimentos, né? Mas é claro que pra botar um filme, ainda um filme dos anos 60, tem que ter um romancezinho, né? Então eles mudaram um pouquinho isso. Mas eu acredito que, no mais, a história acaba sendo bem fiel, assim, nos elementos principais da história do Edgar Allan Poe. O Vincent Price tá incrível nesse filme, ele chegou até a pintar o cabelo dele todo de branco, exatamente porque na história do Edgar Allan Poe, na descrição do Roderick, eles falam que ele tem um cabelo branco, meio que de teia de aranha. E tem uma cena também em que o Vincent ele tem que falar assim sobre
a casa, que a casa é malvada, que não sei o que. E é muito legal que ele chegou e perguntou pro Roger Corman, o diretor, mas qual é a minha motivação pra fazer isso? Aí ele falou assim, a sua motivação é que esse filme não seria feito se eu não tivesse falado pros caras que a casa era um monstro. Então era isso que eu tinha pra falar sobre esse filme da série do Roger Corman baseados nos livros do Edgar Allan Poe. Existem muitos outros filmes, como eu já disse, 7 deles tem o Vincent Price, um deles não tem, mas mesmo assim é um filme incrível, que vale a pena ser assistido, inclusive esse filme do Guilherme Del Toro e esse filme Os Outros também. São umas dicas que eu tenho pra você assistir, que é bem legal, bem estilo esse filme mais gótico dos anos 60, esse terror gótico. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e de se inscrever no canal. Tchauzinho, gente!